pessoal, tudo bem? Professor Danúzio de Ciências. Estamos aqui em mais uma aula onde nós vamos conhecer a divisão celular, a importância do que é a célula. A célula ela é considerada os elementos estruturais e funcionais do nosso corpo, uma estrutura básica, essencial para a construção do nosso organismo, tá certo? Hoje nós vamos conhecer todos os tipos de células do corpo humano, no passo a passo, ok? Células do corpo humano. O corpo humano, ele é pluricelular. Pluri vem aqui afirmando que são várias células, como nós também temos seres unicelulares. Ele é constituído de 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada, onde cada uma possui uma função específica, a saber, a nutrição, a proteção, produção de energia e na reprodução. Você vê o tamanho da importância das células. Ela trabalha na nossa nutrição, na proteção do organismo, na produção de energia, até mesmo na reprodução, certo? Vamos conhecer cada tipo de célula para que nós possamos ter uma ideia da importância, o que é o nosso sistema celular, ok? A estrutura da célula. Aqui nós temos imagem, só afastar mais um pouquinho aqui. Nós temos aqui uma imagem da estrutura da célula. Nós temos aqui a célula animal e a célula vegetal. O que essas células vão se diferenciar uma da outra, ok? As células animais e vegetais são células do tipo eucarionte. Se elas são eucarionte, elas são pluricelulares, ou seja, elas possuem um núcleo definido. Se possuem um núcleo definido, composto por RNA e DNA, certo? As principais diferenças entre as células animais e vegetais são a presença da parede celular, a celulósica, certo? Na célula vegetal nós temos a celulose, né? Você já não vai encontrar na célula animal. Nós temos os plastos, importante função na síntese dos aminoácidos, na quebra dos aminoácidos, na nutrição da planta. Isso serve os plastos. Os vacúolos de sucro celular e os glioxissomos nas células vegetais. E a ausência dessas estruturas na célula animal, certo? Toda essa diferença, o que a célula animal e vegetal, que a vegetal tem, são simplesmente isso que foi dito aqui, certo? A parte da celulose, dos plastos, né? O glioxissomos, que ele faz uma parte diretamente no processo da fotossíntese, que é a parte de nutrição da planta. Ok, pessoal? Nós temos aqui, agora nós vamos voltar para as células do corpo humano, né? As células dos animais, dos seres vivos, certo? Células do cérebro. Nós vamos conhecer e algumas curiosidades que nós possamos aprender aqui. As células do cérebro, o cérebro, composto por milhões de células. O cérebro é formado por diversos tipos de células. Delas aqui nós vamos a saber a microglia. Para que é que serve essa célula do cérebro? Ela é uma célula que ela faz a defesa do sistema nervoso. Ela tem uma proteção do sistema nervoso. Célula dendrítica são células imunes que transportam
transportam os antígenos, né? Uma proteção contra algumas doenças no sistema nervoso central, no cérebro. Nós temos aqui o neurônio. O neurônio, ele é um transmissor de mensagens, né? Todo o nosso organismo ele funciona através de mensagens. O meu andar, o meu falar, o meu correr, temos que receber essas mensagens que vêm diretamente do cérebro. E quem é que envia essas mensagens? Quem envia são os neurônios, certo? A célula de Schwann, ela tem a produção de mielina, que auxilia na produção dos impulsos nervosos. Só voltando aqui para os neurônios, assim, uma curiosidade que é importante que saibam, que os neurônios eles são as primeiras células a morrerem no organismo. Mas por quê, professor? Devido à falta de oxigênio, certo? Nós temos uma respiração celular, que as células do sangue transportam o oxigênio até o cérebro. Com essa falta de oxigênio, com certeza nós vamos ter uma morte cerebral, e as primeiras células a morrerem são as células são os neurônios, né? As células do cérebro, ok? Entendido, né? Até aí. Células do sangue, né? As hemácias, chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, né? Os glóbulos vermelhos mais conhecidos, né? De todos nós, mas também são conhecidos por eritrócitos. Se cair em alguma avaliação, seriam os eritrócitos, conhecidos como os glóbulos vermelhos. Eles são responsáveis pelo transporte de oxigênio, certo? Os glóbulos vermelhos, né, as células do sangue, são responsáveis pelo transporte de oxigênio para todo o nosso organismo, certo? Nós temos uma respiração celular, e quem faz essa respiração celular são os glóbulos vermelhos. Os leucócitos, temos os eritrócitos, agora os leucócitos, ou glóbulos brancos, eles atuam no sistema imunológico do corpo, na medida em que combate e eliminam os micro-organismos. São aqueles micro-organismos indesejáveis que entram no nosso organismo, causando doenças. Aí nós temos uma proteção, nós temos uma defesa do nosso sistema imunológico, que são os glóbulos brancos. Ok, pessoal? E os trombócitos, ou as plaquetas, né? Que a função delas é justamente na coagulação do sangue, né? Então, as células do sangue, as células sanguíneas, muito importante para o nosso organismo. Entendido? Células dos ossos. Aqui nós temos os osteócitos, né? Que eles têm uma função de fazer a secreção de substâncias. O osteoclastos, né? Nomes assim meio complicados, mas tem são grandes células com vários núcleos responsáveis pela reabsorção e remodelação do tecido ósseo. Explicando melhor, fraturas, contusões, lesões na parte óssea, os osteoclastos, eles têm como, podendo dizer, reestruturar, reorganizar, né? Uma recuperação mais rápida pelos nutrientes, certo? Uma recuperação que favorece o organismo a se reestruturar, a se reorganizar em alguns tipos de fratura. E por último aqui nós temos os osteoblastos, que eles fazem a síntese de componentes orgânicos, ok? Passando aqui adiante. Por último aqui nós temos as células sexuais, certo? Nosso organismo, uma variação de células
todas elas importantes. E aqui nós temos aqui as células sexuais responsáveis pela reprodução humana, certo? Nós somos frutos de uma reprodução. E quem faz essa reprodução são as células sexuais. A célula sexual feminina, masculina, certo? Aqui, a maior célula humana, vamos aqui uma curiosidade. A maior célula humana é o óvulo. É um gameta sexual feminino, certo? As mulheres já nascem com todos os seus óvulos. A mulher já nasceu, já traz consigo os óvulos, que começam a amadurecer na época da puberdade. Ela já nasceu com a quantidade, né, bem evolutiva de óvulos, só que em uma certa idade eles ainda, podemos dizer que não têm ainda tanta importância, ainda tão verdes. Com o tempo, a puberdade. Mas, professor, a puberdade com quantos anos? Depende muito da fisiologia hoje da mulher, né? 12, 13, 14, 15 anos, depende muito da fisiologia. Só depois da puberdade, depois quando aparece assim o primeiro ciclo menstrual, que já vai avisando que já começa o amadurecimento, ok? Por outro lado, as menores células do corpo humano, enquanto o óvulo feminino é o maior, o menor são os espermatozoides, né? Que é o gameta sexual masculino. Junto com o óvulo, eles nessa junção fazem a reprodução humana, ok? Que nos homens são produzidos a partir também da puberdade e continua ao longo da vida, embora diminua em uma idade mais avançada. A questão da mulher com o óvulo, o amadurecimento, a mulher pós a um determinado tempo da menopausa, pós-menopausa, ela já vai perdendo essa ovulação, já vai ficando, não tem tanta consistência, podemos dizer assim. Muitas, depois da menopausa, não conseguem mais ovular, não conseguem mais nem ter filhos, certo? O homem não, o homem ele tem uma queda, tem uma diminuição, não acaba, certo? Isso daí é um fato científico provável, que o homem ele pode, até com uma certa idade, ainda consistir nessa prática, ok? Então, pessoal, fica aqui essa nossa aula de hoje, que falando das células. Depois, na aula seguinte, nós vamos falar sobre a divisão da célula, certo? A importância da divisão celular, ok?